Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, literatura e esperança. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está o professor de literatura do Colégio CEPAM, Diego Gomes do Vale. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço, Ney. É sempre um prazer estar aqui na TV Educativa e especialmente para conversar com você aqui a respeito daquilo que eu amo, que é a literatura. Professor, sinceramente, eu acho que um dos objetivos da literatura é fazer o homem, ou seja, o ser humano, sonhar. E, obviamente, entre outras coisas, estimular a linguagem, fazer com que as pessoas consigam conhecer um pouco mais da natureza humana e, quem sabe assim, conviver melhor. Eu acho que a literatura tem muitos presentes para a humanidade. Ninguém vive sem arte, ao contrário do que algumas pessoas têm dito ultimamente no Brasil. E a literatura é, no meu ponto de vista, com todo respeito às demais expressões, uma das mais belas formas de arte. Em alguns momentos, ela pode trazer uma mensagem de esperança, e eu acho que nós precisamos disso. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos disso. O senhor poderia, no programa de hoje, nesse bloco e no próximo, dar algumas sugestões, então, de leitura que venham a enriquecer justamente essa capacidade de ter esperança? Sim, Ney. Eu confesso para você que quando você me fez essa solicitação, eu quebrei a cabeça, porque eu olhei para a minha biblioteca, pensei e cheguei a uma conclusão, até conversei com você antes, né, um pouquinho hoje pela manhã. Eu percebi que assim, muitos dos autores clássicos que normalmente nós trabalhamos na academia, aparentemente eles têm uma preferência não muito otimista, para dizer um pouco, a respeito das coisas. Mas, por outro lado, a gente encontra algumas obras que têm um idealismo acima da média, que têm às vezes até uma perspectiva utópica e por isso mesmo nos plantam uma esperança, embora às vezes com finais complicados, com finais trágicos, mas uma centelha de utopia. E a utopia, a gente sabe, né, pela etimologia, é fora do lugar, é o lugar inexistente, mas mesmo assim é aquele lugar que nos move em direção a um ideal. E como você me pediu, então, obras que movessem a esperança, eu pensei, por um lado, então, obras que colocassem isso de modo evidente, por outro lado, obras que trouxessem a beleza. Você falou muito bem, eu, né, sou suspeito também, concordo com você, dentre todas as artes, eu olho para a literatura com um especial amor, com uma especial predileção, não só porque me ocupo com ela, mas porque de fato ela traz para nós uma perspectiva diferenciada. E como você bem disse também, né, de modo algum em detrimento das demais, mas claro, em favorecimento, evidentemente. E aí eu selecionei então obras que, por um lado, trazem uma mensagem de esperança, mas não de um modo otimista barato, mas, como você também disse na sua introdução, com conteúdo humano, né, com experiências humanas permanentes, relevantes e que nos engrandecem e nos trazem, por um lado, então, ou uma beleza acima da média em sua linguagem, em sua composição, ou no seu próprio conteúdo mesmo, esperançoso. Eu vejo aqui em cima dessa coletânea que o senhor trouxe hoje, um livro que chama muito a atenção por ser uma história infantil que foi imortalizada no meio pop pela Disney, que é a história de Pinóquio. Lógico que, embora a animação muito antiga de Pinóquio seja primorosa, e deu muito trabalho para fazer naquela época com aquela tecnologia, o livro deve ser muito diferente. O senhor poderia falar então desse primeiro livro, Pinóquio? Sim, inclusive quando eu trouxe, né, chamou a atenção, poxa, esse sim, né, tem muita esperança de fato. E é impressionante porque quando a gente fala em Pinóquio, logo vem, né, a versão fílmica, né, cinematográfica, mas a obra é do italiano Carlo Collodi, e é de fato impressionante porque ela começa da seguinte forma, Ney: era uma vez, e daí o narrador: um rei, dirá você, leitor, não, um pedaço de pau. Assim começa essa história. Umberto Eco, um grande crítico literário e também romancista italiano, vai dizer: nessas 3 primeiras linhas o leitor adulto percebe, essa história talvez não seja só para crianças, né? Porque tem uma piscadinha aqui em que os adultos também vão conseguir achar zonas de interpretação muito impressionantes. É uma história, na verdade, Ney, prototípica, né, de todo o grande mito, né, porque comporta um processo de avanço e purificação do seu personagem principal, Pinóquio, que começa sendo um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e termina sendo um menino,
um ser humano. Tá? Esse avanço, esse processo, então, que é um processo, por um lado, moral, tá? Porque há um avanço moral nele que deixa de ser, então, um ser que está abaixo dos seres animais. Veja, nós temos uma escala, né? Minerais, vegetais, animais e animais racionais, que supostamente somos nós. Né? E um pedaço de madeira, então, é um vegetal retirado do seu estado de vida. Tá? Então, ele está ali na zona quase que entre mineral e vegetal. E ele é alçado, então, a essa zona ontológica superior, que é a nossa, no final dessa história. Há muito custo, com muita purificação e encenando, então, como eu disse no início da minha fala, um processo de purificação, um processo que um grande teórico da literatura, que é o Joseph Campbell, vai dizer a jornada do herói. O Pinóquio tem uma jornada do herói, que ele acaba sendo absolutamente redentor dentro da sua própria história. E por isso entendo que seja uma história que traz muita esperança nesse sentido. A gente sabe que há um conteúdo que você pode até interpretar como moralista nessa história, mas eu convido os nossos telespectadores a fazer uma compreensão até mais simbólica disso, mais profunda do que meramente o moralismo. Depois de Pinóquio nós temos? Nós temos Vinícius de Moraes. Né? Então, na minha introdução, eu separei, por um lado, né, histórias como essa do Pinóquio, que tem um conteúdo redentor evidente, por outro lado, um Vinícius de Moraes que tem uma beleza de linguagem que, se porventura você encontra um poema ou outro com um conteúdo um pouco mais pesaroso, um pouco mais triste, aquilo tudo vem com tal linguagem que a beleza por si só nos traz esperança. Né? O Dostoiévski vai dizer: a beleza salvará o mundo. Ele vai colocar essa frase num personagem e eu creio nisso. Quanto mais nós nos cercarmos de coisas belas, eu entendo que a esperança ela está perto da gente. E nesse sentido, né, os sonetos do Vinícius de Moraes, eles são uma ótima entrada, especialmente para o nosso telespectador que está pretendendo entrar no mundo da literatura. O soneto é aquela forma, né? 2 quartetos e 2 tercetos, é uma forma simples, aparentemente, mas que traz um conteúdo existencial sempre muito latente. O senhor leria um desses sonetos para a gente, então? Sim. Poderia ler até de memória, se fosse o caso, Ney. O soneto de fidelidade, que todo mundo conhece. Eu vou tentar ler de memória lembrar de memória até onde der, né? Eu acho que na penúltima estrofe eu vou dar uma esbarradinha, né? Ele diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Daí continua: ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Olha que verso, o último verso é o chave de ouro, né? Mas que seja infinito enquanto dure. O grande poeta faz isso, né? Ele traz o infinito para a região finita. Como que pode algo ser infinito e ao mesmo tempo ter duração, se a definição da infinitude é a ausência de duração? Vivendo intensamente um amor, o infinito é sempre crescente, né? Não há limites para o infinito, mas dentro de uma duração, de uma vida humana. A nossa, no caso, 75, 80 anos é a nossa média, né? Professor, nós vamos falar sobre os outros livros daqui a pouco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.